Fala, meus gamers queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro Ribeiro. Tá começando mais um vídeo no canal PP Play. Então bora comigo. Hoje, falando sobre RPG, ou como é conhecido, Roleplay Gaming. E o que seria isso para quem não conhece? Roleplay Gaming é um conceito que existe há muitos anos. Tá? Foi popularizado lá no começo dos anos 80, ali no final dos anos 70, com o D&D, onde a gente existe ali o RPG de mesa, que é um jogo onde você incorpora um personagem. Você cria o seu personagem, vive o seu personagem, e tem ali uma parte de interpretação do seu personagem, dependendo do estilo de RPG que você joga. Antigamente, conhecido como RPG de mesa, era justamente isso. Tá? Você criava seu personagem, vivia o seu personagem, vivia as aventuras dele ali, jogando um jogo de dados ali com seus amigos. É muito retratado, por exemplo, em Stranger Things, em filmes assim dos anos 80. Tá? E conforme esse conceito foi se popularizando, ele obviamente chegou para a indústria de jogos também. E hoje nós vamos falar sobre os melhores RPGs de todos os tempos, na minha opinião. Começando, obviamente, ali, falando sobre The Witcher, tá? Que para muitos é o principal RPG do mundo. Tá ligado? É uma franquia, hoje no seu terceiro jogo, tá? Com seu quarto jogo ali sendo criado, mas o que popularizou mesmo essa franquia, acho que foi o terceiro jogo dessa franquia, que é o The Wild Hunt. E The Witcher é tudo isso que todo mundo fala. É um jogo perfeito, um jogo maravilhoso, tem uma história e uma ambientação incríveis, escolhas ali que você precisa fazer e interferem na história, no decorrer do jogo, e uma dinâmica de combate muito boa. Mas focando ali na parte do RPG em si, ele tem todos os pontos que um RPG precisa ter. Tem ali a sua árvore de habilidade, tem ali sua escolha de abordagem numa gameplay, tem ali as escolhas que o seu personagem precisa fazer. Então você incorpora o Geralt, você precisa fazer a escolha por ele, você precisa escolher relacionamentos por ele. Então isso daí é uma parte muito importante de um RPG. E eu acho que a única coisa ali, que não tem tão forte de um RPG comum, é que no The Witcher você não cria o seu personagem do zero. Você segue a história do Geralt. Então ali nos 3 jogos você joga com ele, vai evoluindo a história dele, mas as suas escolhas impactam 100% ali o que o jogo precisa decorrer. Se você não jogou, é um jogo maravilhoso, recomendo para todo mundo. Não tem como você não gostar desse jogo. É um jogo longo, como um RPG, um bom RPG, ele demora bastante para engrenar e para rolar. Você vai terminar ele ali com suas 80 horas, mais ou menos, se você fizer bastante coisa. Mas são 80 horas muito bem gastas. Vale a pena o seu game. No. Then fuck off. We put a lot of effort into seamlessly blending gameplay with the surrounding environment. Monster behavior and tactics change depending on the time of day. Seguindo ali também a nossa lista, temos Baldur's Gate 3, um jogo recente que pegou o coração de todo mundo. Baldur's Gate, um pouco diferente do The Witcher, ele pega 100% a essência de um RPG. Ele é um jogo que usa dinâmicas de dado dentro da sua gameplay para também fazer você se sentir ali dentro de um RPG. É um mundo medieval ali imenso, cheio de escolhas, cheio de cidades, cheio de monstros para você combater. E um jogo que vai te tomar muito tempo da sua vida. Esse sim, você não consegue terminar ele sem suas 100, 150 horas. Eu conheço pessoas ali que jogaram e tem o seu save ali de 300 a 400 horas jogadas. É um jogo que pega muito do seu tempo, porque você se imerge demais nessa história e você se sente parte ali daquele universo. Então você vai querer jogar muito e você não vai querer parar até você ver todos os mínimos detalhes. Como eu comentei, Baldur's Gate ele pega 100% ali da essência de um RPG. Você cria o seu personagem, você tem ali todo o desenvolvimento do seu personagem, você tem as parties dentro do jogo, então você pode ter os seus companions
pessoas que vão te acompanhar ali durante a sua aventura, relacionamentos que você vai fazendo no decorrer da história. Então, é um jogo que ele vai te trazer 100% de uma experiência de RPG. Se você tem um interesse sobre isso, joga Baldur's Gate que você não vai se arrepender. Seguindo ainda ali na temática de medieval, temos também, acho que para mim, o melhor universo de RPG assim, para jogos, o que para mim moldou o meu gosto sobre RPG, que foi a franquia The Elder Scrolls. Mas hoje vou falar especificamente de Skyrim com vocês. The Elder Scrolls V Skyrim é um jogo fenomenal. Cara, acho que foi o primeiro RPG que eu peguei pra jogar de vez, de fato. E assim como eu comentei no Baldur's Gate, no Skyrim eu sou aquele cara que tem saves absurdos. Eu já joguei no PlayStation 3, no PlayStation 4, no PlayStation 5 e até mesmo no meu Switch. Então eu joguei Skyrim em todo lugar que eu posso ter jogado. E o meu save principal, que foi o primeiro que eu criei, eu tenho mais de 500 horas jogadas. Skyrim pra mim foi um jogo que foi um divisor de água na minha experiência de gameplay, de videogame, e é um jogo perfeito. Ele foi vencedor do Game Awards no ano que ele se lançou, mas falando um pouco sobre o jogo em si, ele é incrível. Ele tem também, assim como Baldur's Gate, uma experiência completa de RPG. Você cria o seu personagem do zero, com várias classes, com várias raças. Você pode criar o seu personagem do jeitinho que você quer e moldar a história dele conforme você quer jogar. Dentro da gameplay você tem diversos caminhos a serem levados. Então você pode pegar um personagem que vai ser voltado para a parte política da história. Você pode pegar um personagem que vai estar na oposição da parte política. Você pode virar um ladino, você pode virar um ladrão, você pode virar um policial. Você pode virar o que você quiser dentro desse jogo. Ele tem diversas ramificações. O que eu gosto desse jogo é justamente isso. Eu joguei, como comentei com vocês, em pelo menos 4 gerações de videogame, contando o Switch. E toda vez que eu vou jogar esse jogo, a minha história é diferente da anterior que eu fiz. Porque ele te dá uma gama do que você pode fazer muito ampla. E ele traz toda a dinâmica de uma história medieval. Então você tem os reinos, você tem castelos, você tem dragões, você tem princesas, elfos. Tudo que um RPG precisa trazer pra você, Skyrim traz. De verdade, se eu ficar falando aqui de Skyrim, eu vou ficar falando um vídeo inteiro. Posso até fazer isso pra vocês um dia, fazer um review completo ali sobre Skyrim, porque é um RPG muito, muito bom. Se você não jogou, se você tem tempo e tem vontade, jogue. Vale muito as horas que você vai gastar nesse jogo. Qualquer dia eu vou voltar aqui pra falar um pouco mais sobre ele com vocês. E agora, saindo um pouco ali da parte medieval dos RPGs, vamos entrar um pouco na parte mais futurista da coisa. E o primeiro que eu vou falar aqui com vocês é Star Wars Knights of the Old Republic. Esse que é um RPG sensacional ambientado no universo de Star Wars. Ele é um pouco antigo, é um jogo mais velho, mas ele se popularizou muito porque ele trouxe 100% da essência do universo de Star Wars. Você, assim como nos outros RPGs que eu comentei, cria o seu personagem do zero, você tem toda a evolução do seu personagem ali, e você vive como você quiser dentro do universo de Star Wars. Você pode tomar um caminho que vai te levar para o Templo Jedi, para se transformar num Jedi, para ser um Jedi consolidado, ou você pode levar uma vida que vai te fazer ir para o lado negro da Força. Você pode não ser um Jedi e trabalhar ali mais para a República, sendo um guarda, um soldado, ou você pode ser um contrabandista, um ladrão. Então ele te dá uma liberdade dentro do universo de Star Wars que até hoje
apesar de termos tido bons jogos de Star Wars, nenhum deles conseguiu alcançar essa liberdade que Star Wars Knights of the Old Republic te dá. Teve sua sequência ali, o The Old Republic 2, também é muito bom, mas ele ainda não é tão bom quanto o primeiro. O primeiro é o que tem mais o coração dos fãs, e de verdade é um jogo muito bom. Ele tem todas as dinâmicas de um RPG, com sua árvore de habilidade ali bem estruturada, o seu diálogo com os personagens, os seus relacionamentos, a liberdade de criação do personagem, de customização do personagem, como você vai jogar, como você vai abordar um combate. Então a liberdade que esse jogo te traz é simplesmente sensacional. Recomendo demais para quem quiser jogar. Mantendo ainda um pouco da dinâmica de futuro, temos, acho que pra mim, o melhor RPG que leva a temática espacial, que é a franquia toda de Mass Effect, mas falando hoje especificamente de Mass Effect 2. Cara, que jogo perfeito. Cara, se você curte essa temática futurista, espaço, estrelas, naves, aliens, Mass Effect ele te traz tudo isso com maestria. É uma das histórias mais comoventes que eu já joguei, uma história que te deixa tenso a cada escolha que você vai fazer, porque tudo que você faz nesse jogo molda o universo dele. É uma franquia ali com 4 jogos, uma sequência ali de 1, 2 e 3 que se unem com o mesmo personagem, e o 4º jogo ali que é o Andrômeda, estando um pouquinho mais afora disso. Mas se você joga a trilogia original 1, 2 e 3 ali, desde o primeiro jogo, você vai ver um universo que ele vai se moldando com tudo que você vai fazer. E ele traz uma dinâmica que é muito legal, que o que você faz no primeiro jogo não vai impactar só o final do primeiro jogo, vai impactar toda a sua gameplay do segundo, do terceiro jogo, assim por diante. Porque ele grava todas as escolhas que você faz, todas as interações e traz para os próximos jogos. Isso é muito interessante, isso traz uma dinâmica muito diferente para o que você está falando ali, o que você está fazendo dentro do jogo, e é absurdamente fantástico tudo que acontece naquele game. Você toma conta de um personagem chamado Shepard, que você pode criar também do zero. Você pode pôr se ele é mulher, se ele é homem, se ele é alien, o que for, só que ele vai ter o sobrenome Shepard ali para fazer parte da história, e você molda toda a dinâmica dele. Ele que é um soldado ali das forças especiais ali do espaço desse game. O jogo se passa com a Terra presente e também outros planetas. E toda a dinâmica que você faz de relacionamento dentro desse jogo te traz um peso muito forte pro gameplay. Porque você pode conhecer um alien ali que está sofrendo genocídio no seu planeta e tendo que fugir. Você pode conhecer um órfão que perdeu todos os parentes dentro da guerra. Ou você pode conhecer um alien da raça que tá contra você e ver que não é tudo isso. E nem todos os aliens dessa raça são do mal, e você tem que fazer escolhas morais muito grandes nesse jogo. Cara, é outro game que, se eu parar aqui pra falar com vocês, dá um jogo completo pra mim. Então depois vocês deixam aqui no comentário se vocês preferem que eu fale um pouco mais sobre Skyrim ou sobre Mass Effect. Esse é o próximo tema do nosso vídeo. Mas, se você nunca jogou nenhum jogo dessa franquia, eu recomendo demais. São RPGs, então, consequentemente, são jogos longos, mas que vão te trazer muita diversão e muita satisfação com os finais. Vale 100% do seu tempo. E para finalizar aqui a nossa lista, ainda nessa temática um pouco futurista e aproveitando o hype que a série trouxe para esse jogo, vamos falar um pouco da franquia Fallout, que também é sensacional.
Fallout também é feito ali pela Bethesda, então são ali é da mesma empresa criadora de Skyrim. E eles trouxeram o oposto de Skyrim. Enquanto Skyrim nos traz ali uma ambientação medieval, com reinos, magos, bruxos, etc., Fallout nos traz lá pro futuro, num universo onde a bomba atômica destruiu tudo. Então uma guerra atômica destruiu totalmente a civilização e os sobreviventes precisam se reerguer. O Fallout traz essa dinâmica mais futurista e, na real, é um retrofuturista. Porque as tecnologias, tudo que você vai usar, vai ver dentro do universo, é antigo, é dos passados, mas o universo em si ele está mais pra frente do nosso tempo. Isso traz uma dinâmica muito legal. Também é um jogo que te traz muita liberdade, você pode criar o seu personagem, moldar toda a história dele, e é um RPG mais voltado pro tiro, diferente dos outros que eu estou falando aqui, né? Tirando Skyrim, tirando Mass Effect, desculpa, todos os outros ali é um bagulho mais medieval, então você tem espadas, lanças, arco e flecha. Aqui não, aqui você vai ter armas, metralhadoras, pistolas, bazucas, armas futuristas, bombas e etc, porque é um mundo que já está moldado mais para essa parte. E ele pega uma dinâmica muito gostosa que é: os humanos são os problemas principais do seu mundo. Tem monstros, tem bichos estranhos, tem transmorfos por conta da radiação, mas os humanos vão sempre prejudicar tudo que você está fazendo. Se você não conhece nada desse universo de Fallout, te recomendo muito jogar os jogos, principalmente aqui falando do Fallout New Vegas, que é o que está passando aqui para vocês no vídeo, mas todos os jogos da franquia Fallout são muito bons. Óbvio, se você for pegar Fallout 1, vai estar lá nas outras gerações. Fallout 2 é um dos melhores que eu já joguei. O Fallout 4, que é um dos principais ali da franquia, e tem também no PlayStation 5, na geração mais nova, é muito bom. Temos ali o Fallout 76, a gente não fala muito dele, foi um surto coletivo, mas eu joguei também ali, tem uma gracinha, mas ele é um dos piores, acho que é o pior da franquia. Então são muitos jogos da franquia Fallout, recomendo muito vocês jogarem. E se você não conhece nada do universo, recentemente lançou a segunda temporada de Fallout na Prime Video, que é uma série sensacional. Pega o universo de Fallout e entrega uma série 100% fiel. Se você não conhece, ou até mesmo se você já conhece e ainda não viu, assista, que vai te dar uma base muito boa para os jogos. Então eu recomendo sempre começar pela série, que ele vai te dar ali um norte de como que vai ser os jogos. E como é um RPG, como é um universo de RPG, obviamente a história que se conta na série não é a história de nenhum dos jogos. Porque não dá pra você ter todas as previsões ali, como é um RPG, é a gente que molda mais ou menos a história. Então eles não tem como te dar spoilers do que vai acontecer nos seus jogos. Mas assista e jogue os jogos, você não vai se arrepender. As I know everything. I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning. E como já virou rotina aqui nos meus vídeos, né? Bora pra parte de menções honrosas. Começando por esse jogo que hoje vocês vão descobrir que é um dos jogos que eu mais odeio na minha vida, mas que tem todo o seu mérito na indústria de RPG, que é Elden Ring. Por que, galera, que eu odeio Elden Ring? Porque jogos Souls não é pra mim. Eu já tentei jogar todos, desde Dark Souls, etc. Mas não me pega, não é um estilo de jogo que me agrada. A dinâmica de você não ter uma história muito consolidada, você ter que ir atrás muito de documentos, ou até mesmo de vídeos no YouTube para entender o que está acontecendo, me derruba um pouco dele. Mas eu tenho que ver os méritos que Elden Ring trouxe. Ele que reinventou essa roda de jogos ali Souls, ele que trouxe um universo mais amplo, mais aberto, com mais liberdade para você explorar, não pequenas áreas. Ele que tem uma dinâmica muito boa de como abordar o combate, de como que você vai criar o seu personagem, de qual vertente que ele vai seguir. Então eu tenho ali toda essa noção do que Elden Ring traz,
mas não me pega. De verdade, é um jogo que não é pra mim. Mas, se você gosta de jogos de Souls-like, vai fundo que você vai se apaixonar. A outra menção honrosa que eu trago aqui é pra franquia Diablo, que é uma franquia muito consolidada dentro dos RPGs. Ele que é um jogo mais de câmera isométrica, que você vai ter uma visão do seu personagem mais de cima, mas ele que tem uma dinâmica muito boa também de RPG. Criação dos seus personagens, a abordagem de combate que você vai ter, ele vai trazer ali muitas possibilidades de ser feito. Você pode ir para um combate mais corpo a corpo, usar mais feitiços e magias de longe, ir para um stealth, ir para a parte de arco e flecha. Então ele te dá uma liberdade muito grande de combate. Diablo que está no seu 4º jogo, que para mim é o melhor de todos eles, tá? Diablo 4 é sensacional. Jogue se você nunca jogou. Você não precisa hoje em dia também ter apenas um console, porque o Diablo tá também nas plataformas de celular, com o Diablo Immortal. Vale muito a pena. É uma franquia muito boa. E eu sei que aqui a gente só fala sobre jogos de PlayStation e tudo mais, mas não tem como falar da temática de RPG e não mencionar The Legend of Zelda, que é sensacional, gente. Eu tenho meu Switch, eu tenho um Switch Lite aqui em casa, que eu peguei justamente para poder jogar Zelda Breath of the Wild. E eu não me arrependo. Nossa, que jogo sensacional. Breath of the Wild e Tears of the Kingdom é uma franquia muito linda, cara. É um jogo que revolucionou a roda do Zelda, dos RPGs, trouxe dinâmicas muito boas e são horas muito bem gastas. De verdade. Eu sei que não é de PlayStation, que não é de um console de mesa ali, mas a Nintendo acertou em cheio com esse jogo. Não é injusto ele ter ganhado o Game do Ano no ano que ele lançou, porque ele é simplesmente sensacional. Se você tiver um Switch, jogue, vale muito a pena. Pessoal, essa é a lista que eu tinha para trazer para vocês. RPG tem sempre um lugar guardado no meu coração, espero que eu possa ter transmitido um pouco disso para vocês. Eu sou jogador de RPG de mesa, sou mestre de RPG de mesa e sou jogador muito assíduo de jogos de RPG. Então, como eu comentei com vocês, deixa aqui embaixo o que vocês acham sobre os jogos que eu coloquei e sobre qual dos dois universos que vocês querem que eu fale mais. Então, nosso próximo vídeo, já dando um spoiler aqui, vai ser um vídeo explicando um pouco mais sobre a lore, ou de Skyrim, ou de Mass Effect. Então, deixa aqui nos comentários qual vocês prefeririam saber um pouco mais, que é o que eu vou fazer primeiro. O outro vai ficar bem mais pra frente, viu, pessoal? Então, deixa aqui nos comentários, que o próximo vídeo eu já trago um pouco de mais de informação pra vocês sobre esse universo. Obrigado por assistir, beijo, fiquem com Deus e bom final de ano pra vocês, pessoal. Até o próximo vídeo.